Boa tarde, amados. Boa tarde. Esta é a quarta vez que eu estou tentando falar sobre o tema Rainha dos Céus. E toda hora sai do ar. Então vamos tentar agora. E nós agradecemos aí pelos irmãos que estão presentes, aqueles que vão entrar, e que vocês possam estar orando, né, para que a gente consiga terminar, tá bom? Eu vou orar pedindo para que o Senhor realmente intervenha, não é? Senhor nosso Deus Pai, nós colocamos agora a vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que vai estar nos visitando, que o Senhor entre com providências aqui, Pai. Não permita mais que se interrompa, Deus, aquilo que estamos fazendo. Nós entregamos a Ti, Senhor, tudo que nós vamos fazer para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, nós fizemos já da última vez, estamos atrasados 15 minutos, mas nós vamos compensar, não adianta querer me atrasar. E nós temos aqui algumas informações interessantes, bíblicas, a respeito da Rainha dos Céus. Bem, quando Jeremias escreve a respeito da Rainha dos Céus, que foi uma grande cegueira de Israel, isso vem de outros povos que contaminaram Israel. Olá, Ângelo. Foi difícil, viu, Roberto? Essa é a quarta vez que eu estou tentando fazer o tema Rainha dos Céus. Quarta, hoje. Interrompeu toda hora. Eu espero que não interrompa mais. Bem, mas tudo bem. Então, esse tema, né, essa expressão, esse título, Rainha dos Céus, é algo que vem de Babilônia. E é a história que eu vou estar tentando, de alguma forma, compartilhar com vocês. Tá bem? Muito bom. Quero orar primeiro. Senhor Deus e Pai, nós colocamos agora a vida de cada irmão, cada irmã que está entrando conosco. Manifesta, Deus, o Teu poder sobre a vida deles e que o Senhor, e somente o Senhor, seja honrado. Me dê sabedoria, meu Pai, porque eu peço isso a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse é um tema que nós estamos tentando desenvolver, mas é difícil porque há muitos estudiosos, muitos comentaristas que verdadeiramente não estão compreendendo não estão compreendendo exatamente a extensão disso, né? A Rainha dos Céus. Por quê? Porque Rainha dos Céus é um termo que está sendo usado aqui no Brasil. Um momentinho só. Graça, pega no carro. Estão tentando entrar aqui, me perdoem. Então, essa é uma expressão que acabam usando esse termo para a mãe de Jesus, a Rainha dos Céus. E pensam que esse termo e até o símbolo que existe é algo que aconteceu de repente com a própria Maria e ela com a criança no colo. Não, isso vem de longe, isso vem de Babilônia. E as coisas que eles praticavam são muito semelhantes às que são praticadas hoje, transferindo essas coisas para a Rainha dos Céus, Maria, que na verdade Maria é uma serva fiel, é uma serva maravilhosa, e que ela, infelizmente, foram colocando uma série de coisas sobre Maria, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com a própria Maria. Então, nós amamos Maria. Maria, conforme a palavra do Senhor nos ensina, ela é alguém que foi agraciada. Ela realmente
se colocou na presença do Senhor dizendo que se cumpre em mim, né, a vontade do Senhor. E ela se tornou então a mãe humana, né, do Senhor Jesus, Deus, esse Deus que é o sol nascente das alturas verdadeiro, como nós vamos ver, e que se fez homem. Ok? Olá, Cláudio. Nossa, quanta gente boa aqui, hein? Então, o anjo. Então, quando o Senhor Jesus entra no mundo que ele mesmo havia criado, antes de se tornar Jesus, porque ele é o Filho de Deus, não é o Logos, ele entra na história através de Maria. E Maria, então, foi uma serva de Deus, muito jovem na época, e foi agraciada pelo Senhor. Então, nós realmente amamos Maria, honramos Maria, mas não colocamos sobre Maria alguns atributos que só pertencem a Deus. Ok? Nós vamos falar depois um pouquinho a respeito disso. Bem, aqui em Jeremias, como nós já estudamos, mas eu quero só reler o que se praticava, que era exatamente o que se praticava em Babilônia, o que se praticava em outros, entre os sumérios e outros grupos, não é? Olha só, a palavra de Deus diz aqui o seguinte, no versículo 15, o povo de Israel rebelde. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, entre eles a Rainha dos Céus, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo... Isso aqui é um grupinho que tinha sobrado, que Nabucodonosor não tinha levado, e eles, ao invés de obedecerem a Deus e permanecerem ali em Israel, eles foram para o Egito. E, infelizmente, Deus pôs a mão neles lá no Egito. Quanto à palavra que nos anunciasse em nome do Senhor, não te obedeceremos. Então, foi uma atitude muito clara, não vamos te obedecer. Antes, certamente, a toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimar incenso à Rainha dos Céus. Então, até hoje se pratica isso, não é? E lhe oferecemos libações, como nós e nossos pais, e nossos reis, e nossos príncipes, temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão e prosperávamos e não víamos mal algum. Então eles imaginavam que enquanto eles estavam fazendo isso para a Rainha dos Céus, eles estavam sendo abençoados. Mas, na verdade, as bênçãos estão vindo de Deus, e Deus vai falar isso depois, não é? Deus estava permitindo que certas coisas acontecessem até uma hora que Deus disse, chega, basta, não é? Mas eles não entenderam isso. Então ele fala, mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Então as mulheres estavam falando, olha, os nossos maridos participavam disso, ok? Então disse Jeremias a todo o povo e aos homens e às mulheres e a todo o povo que lhe havia dado essa resposta, dizendo, quanto ao incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, e vossos reis, e vossos príncipes, e vossa terra, acaso não se lembrou disso o Senhor, nem lhe andou isso em sua mente? Será que vocês não sabem que Deus sabia disso? Será que vocês não sabem que Deus sabia disso? Deus conhecia tudo o que está acontecendo com vocês. Só que vocês estavam pensando que vocês estavam sendo supridos porque vocês estavam fazendo esse ritual que vem lá da origem babilônica. Não! Deus estava suprindo vocês. Até um instante que ele disse, chega. Então, o Senhor já não podia por mais tempo sofrer da maldade das vossas obras, as abominações que cometestes, pelo que
a vossa terra se tornou deserta, um objeto de espanto e de desprezo, e desabitada como hoje se vê. Pois queimastes incenso e pecastes contra o Senhor, não obedecestes à voz do Senhor na sua lei e nos seus testemunhos, não andastes, por isso vos sobreveio este mal, como hoje se vê. Ou seja, está vindo este mal, não é porque vocês pararam temporariamente aí de fazer esses rituais para ela, mas porque Deus disse: chega, não dá mais. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós, todo o Judá, que estáis na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres. Havia uma influência muito grande. Ô, pastor, tudo bem, Carlos? Pastor Carlos Jones, que honra. Então, ele fala: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente fizestes por vossa boca, ou seja, vocês declararam que vocês faziam isso, não é? Senão também que cumpristes por vossas mãos e vossos votos, a saber, certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, perfeitamente os vossos votos, sim, cumpri-os. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: tão certo como vive o Senhor Deus. E então a gente percebe como o Senhor estava irado com respeito a essas pessoas. Bem, nós entendemos que essa cegueira vem de longe. Essa cegueira vem de longe. E eles, inclusive, e isso é mencionado na própria palavra, que eles também cultuavam a pessoa de Tamuz. E nós temos que fazer levantar alguns dados que foram colocados e pesquisados por muitos, muitos teólogos, a respeito da origem de certas coisas que chegaram para nós e que penetraram dentro do mundo evangélico. Então, quando você fala, por exemplo, de Nimrod, quando você fala de Tamuz, quando você fala de Semíramis, são personagens da história envolvidas em muito misticismo, envolvidas em muitos atos que são praticados até os dias de hoje. Tem algumas seitas, alguns grupos secretos que continuam adorando Semíramis, continuam adorando Nimrod e Tamuz. Abram lá em Ezequiel 8,14. Então, quando nós olhamos a palavra do Senhor, a gente começa a perceber quão distante está algumas pessoas da verdade. Então, a gente entende que a falta de conhecimento da palavra do Senhor tem levado muitas pessoas a praticar coisas erradas, praticar coisas que não estão escritas na palavra do Senhor. Então aí eu pergunto assim, o que está faltando? Quem é que está falhando com isso? Eu estou falando de igreja evangélica. Não estou falando de pessoas incrédulas. Estou falando de pessoas evangélicas. Quem é que está falhando? Quem é que está simplesmente levando pessoas a praticar e adorar coisas que não estão escritas nas Escrituras, mas que são praticadas dentro das igrejas evangélicas? Quem que está falhando? Quem? Simplesmente quem está falhando são os pastores, são os líderes. A gente começa a perceber que nos dias de hoje, o misticismo que se pratica em algumas igrejas evangélicas
são piores que aquelas que eram praticadas, eu acredito que até hoje, dentro da igreja que dominava o Brasil. Eu me lembro muito bem, eu pertenci ao Opus Dei, eu me lembro muito bem, mas muito bem mesmo, do que se fazia naquela época em termos de coisas místicas, como colocar pão, né, bento dentro de um saco, né, qualquer coisa que tinha feijão, tinha arroz, para que não faltasse, não é? E a gente percebe que as pessoas estão fazendo isso dentro das igrejas evangélicas. Dentro das igrejas evangélicas. Mesma coisa. Nós temos hoje, com outro nome, água benta. Nós temos muitas e muitas coisas que são praticadas nos dias de hoje e que hoje dentro das igrejas ditas evangélicas se pratica muito pior. Abram comigo Ezequiel, como eu falei, capítulo 8. Deus tinha dado uma visão para Ezequiel terrível, porque ninguém podia entrar dentro do templo. Ninguém podia entrar dentro do templo. Somente os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote. O povo lá fora não sabia. E, de repente, Deus leva Ezequiel para começar a ver algo assim terrível. Olá, Eneida, tudo bem? Então, aqui fala que Ezequiel foi levado pelo Senhor para ver coisas que somente aquela elite religiosa conhecia e estava praticando. Eu quero ler a partir do versículo 7, tá bom? Para a gente ter uma ideia, né? Ele tinha falado das grandes abominações que ocorria dentro da casa de Israel, né? Então, o 7 diz assim: ele me levou à porta do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Então, o povo de Israel, que praticava muito idolatria, nem imaginava do nível de idolatria. Olá, tudo bem, Eduardo? Do nível de idolatria que acontecia dentro do templo. Olha só, versículo 9. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, eis toda a forma de répteis, de animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel, pintado na parede e em todo o redor. Vocês já imaginaram isso? Vocês já imaginaram o coração de Deus com respeito a isso? A tristeza? 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jaanias, filho de Zafã, que se achavam no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário. E subiu o aroma de nuvem do incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. Vocês percebem que lá em Jeremias, por boca das mulheres e dos maridos, eles estavam falando que eles adoravam outros deuses. Sim, que eles adoravam a rainha dos céus. Sim. E quem praticava isso? Ô Basílio, tudo bem, meu querido? Então, e quem praticava isso? Os reis, os príncipes, os anciões, os sacerdotes, todos. E ele fala: o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra, ou seja, deixou e foi embora, né? Versículo 13 diz: disse-me ainda:
tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Eu fico pensando assim, irmãos, depois de coisas que eu já ouvi, o Senhor, ele deve estar muito triste conosco. Tem igrejas ditas evangélicas que praticam coisas abomináveis. E ninguém sabe muitas vezes. Praticado mesmo por pessoas ditas pastores. Eu tenho uma pessoa específica que eu sei que se diz pastor, toma conta de uma igreja e é pactuado com alguém da Umbanda, aceitando os rituais para dar harmonia, repreender as coisas erradas, etc, etc. Então, isso é praticado nos dias de hoje. Uma vez eu estava numa conferência, estava num projeto lá na Argentina, e eu não vou citar porque quem vai assistir vai saber exatamente, eu não quero, mas dentro de uma determinada igreja, nós fomos para aquela igreja, tinha um líder, um presbítero, vamos dizer assim, e nós, o grupo todo, né, como missionários e seminaristas e pastores, dormíamos no chão, nas salas, estendíamos lá os colchões, e tinha uma das salas que tinha um alçapão no chão. Nós percebemos quando entramos algo assim esquisito. Não tinha pastor, tinha apenas um presbítero. E o que acontece é que o brasileiro é meio curioso, né? Abriu o alçapão e desceram. E aí me chamaram. Lá embaixo, querido, dentro de uma igreja dita evangélica, tinha altares que tinha tudo que você possa imaginar lá embaixo. Tinha Buda, tinha tudo, tinha vela, tinha tudo. Tudo que você imaginar de abominação estava lá escondido. Eu fico pensando, Deus entrando em certos grupos ditos evangélicos, onde se reúne uma pancada de pastores praticando misticismos e coisas terríveis em todas as áreas. E isso estava acontecendo dentro do templo de Israel. Então aqui, em Ezequiel 8, versículo 14, depois que ele falou, tornarás a ver maiores abominações, olha só o versículo 14. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte, e eis que estavam as mulheres. As mulheres têm uma influência muito grande nos maridos. É triste sim, Basílio. Eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Chorando a Tamuz. Tamuz era filho de Nimrod com Semíramis. Nós vamos falar um pouquinho. E a gente vê os líderes, nós estamos falando de líderes aqui, e trazendo para os dias de hoje, irmãos, quantas abominações. O Basílio, que está aqui, é lá da África, e eu tenho acompanhado um outro irmão de lá também. Está surgindo lá na África um homem que está se dizendo Jesus. E as pessoas, e eles estão fazendo, ele está fazendo sinais, está curando pessoas, está fazendo de tudo. E as pessoas estão se dobrando diante dele, beijando o pé, tocando a mão. Ele é tido como Jesus, que veio para completar a obra, ou seja, Jesus não fez inteiro, não é? Precisa de alguém confirmar. Então, eu não sei se o Basílio está acompanhando, está sabendo, mas é alguém que pessoas vêm de todo o mundo indo para lá para que esse homem que está se declarando Jesus os cure das suas doenças, dos seus problemas.
Se por acaso Basílio souber disso aí, depois você me fala, ou escreva aí. Bem, então ele continua dizendo, né, que choravam Tamuz. Disse-me, vês isso, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que essa. Levou-me o átrio de dentro da casa do Senhor. Eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor. O Eduardo, José Viana, né? Eduardo. Eu, quando estava no Peru, eu tenho até foto disso. Eu estava saindo para pregar e, de repente, eu vejo Jesus. Eu fui me aproximando. Imagina o sujeito de cabelo comprido, barba, com aquela roupa branca, aquela coisa vermelha. Eu próprio. E eu me aproximei dele e comecei a falar, e ele fez um sinal que não podia falar, porque como se ele tivesse feito um voto de não poder falar. E eu falei, tá bom, você não pode falar, mas vai ouvir. E comecei a pregar o evangelho para ele. Bom, tirei foto, tudo. Depois que eu voltei, pensando que era algo assim bem isolado, aí me contaram que aí existe um grupo é uma cidadezinha onde os homens se vestem como Jesus e as mulheres possivelmente como Maria, não é? É isso. O homem é místico por natureza. E olha só o que o Senhor continua falando aqui em Ezequiel. Disse-me, vês isso, filho dos homens, verás ainda abominações maiores do que esta. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adorando quem? Adorando o sol, que é Tamuz. Aqui, o Eduardo está escrevendo, é uma religião chamada de israelitas, não é? É isso mesmo, Roberto. Eu estava pregando para Jesus, né? Quando eu dei o folheto para ele, eu acho que ele olhou e falou, uai, mas estão falando de mim aqui, né? Bem, então eles estavam adorando o sol, virados para o oriente. Então me disse, vê, filho do homem, acaso isso é coisa de pouca monta para a casa de Judá, o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me, eles a chegar o ramos ao seu nariz, era um ritual, pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem os ouvidos em alta voz, nem assim os ouvireis. Então, tenho certeza que tem muitos ditos evangélicos hoje que estão praticando abominações. Bem, se vocês tiverem a paciência que eu tive e pesquisarem sobre Nimrod, Semiramis e Tamuz, vocês vão começar a perceber da onde vem esse termo Rainha dos Céus. Então, nas pesquisas que a gente acabou levantando, né? Nimrod, se vocês derem uma olhada lá em Gênesis 10, de 8 a 10, ele foi colocado como se fosse um forte, poderoso, né? Ele é alguém que deu início a Babel. É alguém que ele era descendente de Cã, e Cuxi deu origem a Nimrod. E Nimrod criou Babel, Ereque, Acabe, e o reino, né? Tem mais um, acho que é Calne, e isso foi dentro da terra de Sinear. E depois ele foi para a Síria. É claro, esse nome foi para a Síria, isso foi um nome dado posteriormente, ok? Por quê? Porque quem estava recebendo essas informações, lá em Gênesis, que era Moisés,
ele já tinha ultrapassado o tempo, não é? Olhando para trás e enxergava aquele lugar que na época não tinha nome, hoje chamava, na época de Moisés, chamava Assíria. Então, quando ele disse a Assíria, é que nem quando fala Tigre e Eufrates, não é? Ele sabe exatamente, dentro do tempo dele, que aquele lugar onde tinha aquele rio chama-se Tigre e Eufrates. É óbvio que na época de Gênesis, onde ele escreve, havia os rios, né? Entre eles o Tigre e Eufrates, não tinha esses nomes. Então, Moisés, quando escreve, eu sempre tenho falado isso, quando Moisés escreve coisas que ocorreram lá para trás e que não tinham nomes, ele começava a dar um nome para que as pessoas que estavam lendo na época dele pudessem se situar qual era a parte geográfica que Moisés estava falando. O Cláudio escreveu: pessoas deixam ser enganadas por conta do pecado, por interesse próprio. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, esse carinha, esse Nirod, que foi para a Síria, né? Ele fundou Nínive, Reobote e Calá. E é interessante que havia uma cidade grande entre Nínive e Calá, que é recém, que era uma cidade muito grande para a época, não é? Bem, nós sabemos que realmente, como ele foi alguém poderoso, influente, etc., ele, até onde a gente realmente crê, foi um dos iniciadores da Torre de Babel, que foi uma tentativa de não fazer aquilo que Deus queria. Deus disse que era para eles se multiplicarem e se espalharem na terra. Eles tinham uma só língua e eles ficaram num lugar só. E eu vou realmente atingir o céu. E alguns estudiosos colocam essa torre era para que Deus não ia mandar mais nenhum dilúvio para alcançá-los e eles estariam no topo da torre. Isso é apenas um comentário, não é? Maria de Fátima, seja bem-vinda. Então, a gente, pela tradição assíria, esse Nirod foi filho de Cush com Semiramis. Tem um comentarista mal informado da Bíblia que disse que Nirod era filho de Cã, e que Nirod matou Cã. Não tem nada disso. Nirod não era filho de Cã, coisa nenhuma. Cã gerou a Cush e Cush gerou a Nirod. Então a tradição diz que Nirod, que era filho de Semiramis, matou a Cush. E essa mãe, né, teve relações com Nirod, essa Semiramis. E depois, diz a tradição, que nasceu Tamuz, que foi considerado depois o sol nascente. E era adorado, como nós acabamos de ver aqui na Bíblia. Muito bem. Essa Semiramis, segundo a tradição assíria, que foi esposa de Nirod, cujo nome sumério, e daí a palavra sumério vem de Semiramis, diz ele, que seria Samuramar, ela foi realmente, vamos dizer assim, uma pessoa muito influente na vida de Nirod e na construção de Babel. Isso é a tradição assíria que fala. Você vai pegar várias informações, tem muitas coisas que são contradições, mas você vai pensando algumas coisas que se repetem, ok? Então, o nome original era Semiramis, que era mãe e esposa de Nirod, e que alguns historiadores, alguns pesquisadores, sugerem que a antiga civilização suméria possivelmente veio do nome Semiramis. Bem, essa Samur Amati, que significa um nome assim, sumeriano, ela tem um significado que seria presente do mar. E estudando tal, acabaram vendo que essa mulher foi muito poderosa e influente
não é? Quando ela teve esse Tamuz, alguns até escrevem que Tamuz, na verdade, não era filho de Nirod, era filho de uma relação errada de Semíramis. Mas ela colocou como se fosse filho de Nirod. Só que alguns colocam que Nirod já teria morrido. Bom, se era ou não, não importa. Esse Tamuz, que você já viu lá em Ezequiel, que depois ficou ser chamado de o Deus Sol, ele teria nascido em que data? Vocês adivinham? Alguém adivinha? Qual foi a data que Tamuz teria nascido? Quem escreve aí? Vamos ver se vocês têm imaginação. Quem vocês acham? Qual a data? Alguém? Ninguém? Dia 25 de dezembro. Exatamente. Dia 25 de dezembro. Que quando era adorado o Deus Sol. Então, a gente olhando o passado, a gente percebe que alguns colocam, né, que essa mulher, Semíramis, depois da morte de Nimrod, ela governou mais ou menos por uns 40 anos, não é? E diz a lenda, ok? Diz a lenda que Tamuz, um dia, caçando, foi morto por um javali. E ela entra em 40 dias de jejum, rezando para os seus deuses, né, entre eles Nirod, para que Tamuz ressuscitasse. Esse Tamuz havia morrido e havia o corpo dele ficado em cima de um tronco caído, não é? Semíramis, então, espalha que ele havia ressuscitado, que ele, Tamuz, era a reencarnação de Nirod e que ele havia voltado para o céu. Semíramis era chamada a rainha dos céus. Ela era chamada a rainha dos céus. E sabe o que acontece? Daquele tronco onde Tamuz havia subido, né, nasceu um pinheiro. Isso te lembra alguma coisa? Eles começaram a levar presentes para essas árvores, esses pinheiros, colocando debaixo, na época do renovo, onde o pinheiro era simbolizado como se fosse o Semíramis e o renovo Tamuz. Isso se fazia no dia 25 de dezembro. Bem, queridos, diz a lenda antiga, não é? Que começou a surgir, então, esse simbolismo dessa trindade, Nirod, Semíramis e Tamuz, que começou a se espalhar em vários grupos que tinham religiões pagãs. Quais grupos? Vários. Por exemplo, no Egito, eu estava vendo aqui, ela é colocada como Íris e Osíris. Então, nós temos os três reis, os três deuses, né, dentro lá do Egito, onde a própria, tem uma inscrição no Egito, onde essa Íris está escrito assim, né? Eu fui, eu sou e serei, e eu fui quem criou o Deus Sol, ou seja, Tamuz. Isso se espalha com o símbolo de uma mãe com uma criança nos braços. E se espalha em diversos lugares, em várias partes, ok? Então, a influência de Semíramis, trocando nomes,
mas com todos os mesmos rituais, foi tremendamente grande. Então, quando chega entre os gregos, por exemplo, eles chamavam de Afrodite, né? E Eros, a mesma mulher, né? E Eros seria o Tamuz. Então, nós podemos perceber, queridos, que esse termo, esse título, Rainha dos Céus, é um título que vem de Babilônia, que vem dos Sumérios, que vem atravessando eras, e que quando Roma entrava em alguns lugares e conquistava e trazia para dentro da sua porta os seus deuses, ele mudava os nomes. E infelizmente, queridos, esse termo Rainha dos Céus entrou dentro do mundo dito cristão, com o mesmo simbolismo, uma mãe com uma criança no colo. E vocês deduzem de quem estamos falando. Amém? Bem, eu apenas queria terminar esse tema mostrando as origens, onde o misticismo, o paganismo, os rituais, o oferecer bolos, né? Você pega em São João, nas festas de São João, são oferecidos bolos, comidas, não é? São rituais que atravessaram o tempo, né? Os natais sendo comemorados, nós sabemos que, para nós não importa, nós sabemos que Jesus nasceu. O pessoal comemora dia 25 de dezembro. Ele é o verdadeiro sol nascente das alturas, conforme a profecia feita pelo pai de João Batista. Esse é o verdadeiro sol nascente das alturas, não é? Ele é a luz do mundo. E Jesus, realmente, dizem que talvez ele tenha nascido por volta de setembro, porque em dezembro seria impossível por causa da temperatura. E possivelmente 4 anos antes do tempo zero. Para nós nada disso importa, nós sabemos que ele veio ao mundo, ele se fez homem, ele entra na história, no mundo que ele havia criado, ele ressuscita, está vivo e vem nos buscar. Amém? E as pessoas continuam hoje, em muitos lugares, em muitas partes, não só em derivados do cristianismo, mas em muitos outros grupos, adorando a Rainha dos Céus. Praticando rituais que vêm lá de Babilônia, lá dos Sumérios, lá da Síria, porque não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o Deus da palavra. Então, eu gostaria que vocês orassem para aquelas pessoas das suas famílias que estão cegos, que estão exatamente como eu mesmo era, como a minha esposa era, não é? Nós adorávamos sem questionar, sem pesquisar a quem nós estávamos adorando. E estávamos praticando abominações. A Roberta escreveu: temos que falar do verdadeiro sol nascente das alturas, para que as pessoas possam conhecer o verdadeiro amor, o amor de nosso Senhor Jesus. É isso mesmo, querido. É isso mesmo. Bem, nós encerramos aqui esse tema sobre a Rainha dos Céus, apenas pedindo que vocês estejam agora munidos de algumas informações, para que você possa apresentar realmente a pessoa de nosso Senhor Jesus, que não tem nada a ver com Nirode, não tem nada a ver com Semíramis, não tem nada a ver com Tamuz, mas que infelizmente muitos hoje estão aí reverenciando e adorando, até com outros nomes, mas com o mesmo simbolismo. Ok? Que Deus os abençoe. Espero que de alguma forma isso que eu falei, né, na primeira, quem perdeu o primeiro vai lá. Mas nós temos que divulgar a verdade. Jesus é a verdade. Então, todos esses outros rituais, todas essas outras práticas que são feitas são abomináveis. Aquilo que está escrito em Ezequiel é praticado hoje, meu querido.
são praticadas hoje, rituais abomináveis ao Senhor, que entristecem o coração do nosso Deus. E nós temos que mostrar para as pessoas, não é? Temos que mostrar para as pessoas. Eu tinha falado para o Basílio se ele tinha ouvido falar desse homem lá na África, né? Que está se passando por Jesus, mas ele não escreveu, então possivelmente nunca ouviu falar. Mas tudo bem. Eu tenho assistido alguns vídeos a respeito, é bem terrível o pessoal se colocando diante dele como se realmente ele fosse Jesus. Amém? Queridos, nós vamos encerrar agradecendo a Deus aí pela paciência de vocês. Amém? Que Deus possa estar com vocês. Nós demoramos, olha, foi 4 tentativas, para eu conseguir fazer essa live, e graças a Deus não foi interrompida. Nós oramos e graças a Deus ela veio inteira, não foi interrompida, mas foram 4 tentativas, ok? Não queriam que a gente falasse sobre esse assunto, tá bem? Que Deus possa estar com cada um dos irmãos, a Eneida, o pastor Carl Jones, que está aí com a gente, Cláudia, Roberta e vários, Regina, tem tantas pessoas que passaram por aí, o Ângelo, né? E o Claudião, e quanta gente, né? O Henrique, né? Quantas pessoas. Então, que Deus possa... para quem não sabe, eu consegui atingir a meta de 1000, né? Mas seria importante vocês continuarem. Quanto mais pessoas, então nós estamos 1000 inscritos e 23.400 pessoas que visitam o nosso canal, Raul Nogueira Canal. Então, se você não está inscrito, por favor, e se você puder compartilhar, seria muito bom. Amém? Vamos orar, encerrando, agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês, né? O Cláudio escreveu também, é passado por tradição as histórias e não a palavra de Deus. É isso mesmo, é isso mesmo. A tradição, infelizmente, vai atravessando aí as eras e as pessoas continuam cegas e mortas espiritualmente. Amém? Regina está aí também, tem várias pessoas e nós vamos encerrar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Nós te engrandecemos, nos alegramos, nos colocamos diante do Senhor, sabendo, ó Pai, que muitas coisas que são praticadas não só no mundo de uma religião que dominava, mas também no mundo evangélico, infelizmente. Muitas igrejas ditas evangélicas que estão mais místicas, mais ritualísticas, mais abomináveis do que grupos do passado. Então, Senhor, que tu possas estar revelando através da tua palavra e usando a boca dos teus servos. Quem é o Senhor? Quem é o verdadeiro sol nascente das alturas? Quem era a rainha dos céus? Alguém que era abominável aos olhos do Senhor. Nós entregamos cada pessoa que esteve aqui conosco e as que vão entrar nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe. Uma ótima tarde, né? O final aí de quarta-feira. E que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. E Cláudio, estamos orando aí por você, pela tua recuperação, hein? Deus abençoe. Um abraço.